Até que ponto devemos nos calar? Até que ponto é necessário se falar a verdade? E sabei da verdade, e ela vos libertará. Uma frase bonita, profética, poética, bíblica. Mas até que ponto essa verdade tem que ser dita? Até que ponto se é aceitável a verdade? Muitos dizem essa frase, debatem sobre ela, tentam refletir em cima delas e ainda vivem uma mentira, vivem em uma ilusão. Nem todos querem a verdade. Muitas pessoas vivem em um relacionamento aceitando mentiras, aceitando falsas promessas. E eu tô falando de um relacionamento como um todo. Um relacionamento mental consigo mesmo, um relacionamento com a sociedade. Quando você olha as redes sociais, você acredita que ali está uma verdade. Aquela pessoa ali está lhe mostrando uma felicidade enorme, que a gente sabe que não é tudo aquilo, que a gente sabe que tem algo por trás. E muitos também às vezes mostram uma tristeza, uma dor para haver comoção. A gente tem que entender e saber até que ponto vamos aceitar ser iludidos. Até que ponto realmente estão nos dizendo a verdade. Não existe aqui nesse mundo a verdade absoluta. Todas as coisas são mutáveis. Não vem me dizer que a sua religião, que a sua doutrina é a certa e a dos outros são erradas. Você se encontrou na sua, você achou que ela é a sua verdade e você está certo. Assim como as outras pessoas que encontraram dentro da sua religião, doutrina, seita, ou simplesmente de não acreditar em nada. Ali encontraram a sua verdade. Por isso, o meu questionamento de hoje. Até que ponto podemos falar sobre a verdade? Até que ponto a minha verdade não condiz com a sua verdade? Até quando vamos ficar nos degladiando, ficar brigando entre nós sobre que a minha verdade é melhor do que a sua? Que o que eu acho, o que eu diz é certo e o que você acha, o que você diz é errado. Há tantas interpretações daquilo que você acha e há tantas interpretações daquilo que eu acho. Por isso, vamos nos compadecer mais um com os outros. Vamos realmente fazer aquilo que é universal. Amar uns aos outros, respeitar a opinião alheia. Quem somos para ficar acreditando que as coisas não podem ser diferentes, que as coisas não podem ser mudadas? E podem. Tudo nessa vida é mutável, meus irmãos. Tudo nessa vida pode se tornar diferente, basta você querer, basta você acreditar, basta você correr atrás das modificações. Porque se você aceitar que tudo nessa vida tem que ser como é, nada vai mudar, nada vai ter uma evolução. Eu vejo o quanto tem muitas pessoas querendo iludir as outras com falsas promessas, com uma falsa felicidade. Por que eu digo falsa? Será que aquela pessoa não estava sendo feliz, Josi? Eu digo falsa porque a pessoa só quer mostrar essa
realidade. Que está feliz o tempo todo. Que tal coisa que ela tem fez com que ela ficasse feliz. Eu tenho o melhor casamento. Não. Tudo passa por altos e baixos. Em relacionamento, em trabalho, dentro de religiões, dentro de doutrinas. Você que está dentro de uma seita religiosa, você sabe que não é esse mar de rosas, não é essa perfeição toda que muitos querem dizer que ali tem. Não, sabe por quê? Porque são feitas por homens, por pessoas, pelo ser humano. E não tem coisa mais imperfeita nessa vida do que o ser humano e as suas ações, muitas das vezes. Eu não estou aqui, meus irmãos, para que vocês acreditem somente na minha verdade. Eu estou aqui para fazer vocês se questionarem. A minha mensagem não é que vocês creiam no que eu estou falando, mas pelo menos se questionem e tentem buscar. Desde muito criança, e as crianças são muito questionadoras, né? E eu também não era diferente. Sempre fui muito questionadora. Dentro da religião que eu estava, quando eu ainda era uma criança, questionando minha sexualidade, questionando meu pai, minha mãe, por muitas coisas. E olha lá, porque muitas das vezes essas pessoas não conseguiam responder as minhas perguntas. Então eu mesma comecei a me questionar e a buscar em todos os lugares as respostas das minhas questões. Quando eu me questionei sobre Deus, eu parei de perguntar aos pastores e fui buscar dentro do Evangelho. Quando eu comecei a questionar sobre a minha sexualidade, eu parei de buscar fora o que somente estava dentro de mim. Quem deveria entender, quem eu gostava, quem eu queria amar. Era eu mesmo que tinha que aceitar isso. Era eu que tinha que descobrir. E dessa mesma maneira eu digo para vocês: por que não questionar a sua mãe pelo seu nome? Por que não questionar a vida pelo que está acontecendo com você? Quando eu falo questionar, não é só ficar perguntando o porquê isso está acontecendo comigo, por que eu sou assim, por que eu estou vivendo essa realidade, mas se questionar da maneira de buscar a resposta. Busque. Se você não está bem com o seu corpo, se questione: por que eu não estou bem com o meu corpo? E faça alguma coisa para modificar isso. Por que você não está bem dentro da doutrina, dentro da religião que você está? Então procure algo que te preencha, que preencha essa lacuna, esse porquê que você não está entendendo tal coisa, por que você não está aceitando tal coisa. Porque se você só ficar ali aceitando o que te dizem, aceitando que você não está bem com você, as coisas vão continuar as mesmas. Mas quando você começar a ter uma ação desse questionamento, de não, eu não aceito, então eu vou atrás da resposta que mais condiz comigo, que mais condiz com o que eu quero viver. Quando eu comecei a questionar os meus pastores sobre muitas coisas que eu não entendia dentro da Bíblia, e eles me falavam que Deus é mistério, eu não queria aceitar. Eu não queria aceitar porque dentro de mim eu sabia que existia algo mais.
Porque se Deus é todas as coisas e Ele criou todo esse mundo, esse universo, Ele deveria me dar a resposta das minhas questões. E assim eu fui buscar dentro da Bíblia, dentro do Evangelho de Jesus. Hoje, muitas pessoas ainda vivem do passado. Ainda muitas pessoas não querem realmente a evolução. Até a Bíblia passou por as suas evoluções, pelas suas transformações. Muitos não vão aceitar o que eu vou dizer agora, mas como já foi dito, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Naquela época, antes de Jesus, a lei era que quem fosse pego cometendo algum mal pagaria, muitas vezes, com a própria vida. O adultério era uma delas, a traição. Quando Jesus veio nesse mundo, ele foi muito testado. Foi testado a sua sabedoria, foi testado os seus conhecimentos. E uma mulher foi pega em adultério. E os homens daquela época, querendo testar a Jesus, levaram essa mulher até ele e questionaram, dizendo, na lei de Moisés, fala que aquele que foi pego em adultério, que seja apedrejado. E o que ele tinha a dizer? Jesus, fazendo uma pausa, e com toda a sua sabedoria e com todo o seu amor, disse: aquele que não tiver erros sobre si, que não tivesse pecados, que atirasse a primeira pedra. E assim, Jesus fez com que cada um olhasse para dentro de si mesmo e vissem os seus próprios erros, vissem as suas ignorâncias, a sua hipocrisia. Com uma frase, Jesus fez com que todos recobrassem a consciência de que também eram falhos, de que também viviam no erro. E Jesus era alguém que não tinha pecado, não tinha erros sobre si. E todos que ali estavam querendo apedrejar aquela mulher se foram. E Jesus, se virando para aquela mulher, disse: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Todos foram embora. E ele muito sabiamente disse: eu também não tenho por que te condenar. E essas palavras diz muito sobre Jesus. E sabendo que sobre ele também não existiu o erro, perdoou aquela mulher e disse: vá e não peques mais. Depois disso, meus irmãos, muitas coisas se transformaram. Se não tivesse vindo Jesus a este mundo, até hoje, teriam muitas pessoas por aí sendo apedrejadas, sendo condenadas à morte. Jesus foi a maior evolução bíblica. Por isso que não dá para a gente viver no passado, porque tudo se transforma, tudo precisa passar por uma evolução para que a gente possa recobrar a consciência de quem somos. E esse é só mais um exemplo dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, que mostra a evolução da Bíblia. Então não dá mais para a gente seguir um conceito de um tempo que não vivemos mais. E hoje em dia muitos ainda querem pregar a lei de Moisés.
o olho por olho e o dente por dente. Mas Jesus veio nos mostrando que não é mais assim. Que hoje a lei é o amor. Que hoje a lei é o perdão. E vocês podem querer contradizer tudo isso. E tudo bem. Por que ainda muitos pregam o passado? Porque não querem enxergar a verdade. Porque a verdade, meus irmãos, a verdadeira verdade é que a gente tem que amar o nosso próximo. A gente tem que fazer o bem. A gente tem que amar os nossos inimigos. A gente tem que aceitar que as pessoas são diferentes das outras e que tá tudo bem, tá tudo certo se ela não for igual a você, se ela não for igual a mim. Essa é a realidade dela. Não é fácil aceitar que muitos ainda estão cegos, que muitos não querem se modificar. Mas esse dia eu li uma frase que diz: se você quer ver a diferença no mundo, comece por você fazendo diferente. Seja a diferença que você quer ver no mundo. Seja a luz no meio da escuridão. Mesmo que isso lhe doa. E mesmo que isso venha muitos julgamentos contra você. Mas não deixe de enxergar a verdade, porque muitos aceitam a mentira. É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. E é nóis.